Fala galera, bem-vindo à continuação do vídeo dos experimentos com o IoT Dev Kit LoRaWAN que a gente está fazendo aí. No último vídeo a gente aprendeu a fazer a leitura do sensor de luminosidade LDR com o ESP32 que está aqui no Dev Kit, e nesse vídeo a gente vai aprender a fazer a leitura do DHT11, que é esse sensorzinho azul que tem na parte de baixo da placa. O mesmo conceito que a gente vai usar nesse vídeo, você vai poder usar para ler com o ESP32 outros sensores da linha DHT. Então tem o DHT11, tem o DHT22, e você vai ver que para fazer a leitura de outros sensores dessa mesma família, é só fazer umas duas alterações no código e você já vai conseguir fazer essa leitura. Nesse vídeo vai ser a primeira vez nessa série que a gente vai usar uma biblioteca para ajudar na leitura de alguma coisa relacionada a essa placa. Vai ser justamente a biblioteca do DHT, que sem essa biblioteca ia ser bem chatinho da gente fazer essa leitura. O bom de usar uma biblioteca é que já vem na biblioteca várias palavras-chave, várias funções que a gente pode usar para facilitar a nossa vida. E o bom de estar usando a ideia do Arduino para trabalhar com isso é que não só para o DHT, mas a gente tem bibliotecas para várias outras coisas, já considerando o ESP32. A primeira coisa que a gente vai fazer então é instalar a biblioteca na IDE, e eu vou mostrar uma forma bem prática de fazer isso. Para instalar a biblioteca do DHT na IDE do Arduino, a gente vai fazer o seguinte: vem aqui em Sketch, depois incluir biblioteca, depois gerenciar bibliotecas. Aí ele vai abrir um gerenciador de bibliotecas aqui, atualizando toda a lista de bibliotecas instaladas aí na sua IDE. Quando ele terminar de carregar, você vai vir aqui em Refine sua busca e vai digitar DHT. E aí ele já vai filtrar por só esse nome aí. A biblioteca que a gente gosta de usar é a da Adafruit, que é essa terceira aqui, que pelo menos na data que esse vídeo está sendo gravado, é a terceira opção. Então, DHT Sensor Library by Adafruit. Clica nesse botãozinho instalar, deixa eu dar uma descida aqui só para a gente ver um pouquinho melhor. Então, clica nesse botão instalar e ele fala que você precisa de outras bibliotecas para poder usar, que é o caso da Adafruit Unified Sensor. E aí ele pergunta se você quer instalar as bibliotecas que precisa para essa funcionar. Então sim, você vai clicar em instalar all aqui para instalar todas as bibliotecas que você precisa para essa funcionar. Essa parte é bem rapidinha, já instalou. Aqui no meio você já vai ver que já está marcando como instalada e você já pode fechar essa tela. Pronto. Se você quer ver se a biblioteca foi instalada, você pode abrir aqui os exemplos e procurar aqui nos exemplos DHT Sensor Library, tá vendo? Então já tem aqui uns códigos exemplo, isso mostra que a biblioteca está instalada corretamente no seu computador. Com a biblioteca instalada no computador, a gente já pode começar agora sim a escrever o código para fazer a leitura do sensor com o ESP32. Primeira coisa que a gente vai fazer é a inclusão da biblioteca. Você pode ir pelo Sketch, incluir biblioteca DHT, como você também pode escrever na mão um hashtag aqui, include e dht.h. Incluir a biblioteca, você já tem no seu código várias funções, várias palavras-chave que vão te ajudar a deixar o seu código muito mais simples. Próxima coisa que a gente precisa fazer é criar uma constante chamada PinoDHT. Da mesma forma que a gente fez nos outros vídeos, agora a gente está falando para o ESP em qual pino digital ele vai encontrar o DHT. Nesse caso é o pino 12, porque quando a nossa placa foi criada, a gente escolheu o pino 12 para ligar por dentro da placa o DHT11. DHT11 no pino 12. Hein? Agora a gente vai criar a palavra-chave que a gente vai chamar para fazer as leituras. Essa palavra-chave
vem depois desse DHT. Então, é uma forma que você tem para criar essa palavra-chave, essa variável que vai te ajudar a trabalhar com o DHT11. Então, você escreve DHT, que vem da biblioteca, põe o nome que você quiser. Para facilitar, eu estou colocando DHT aqui, mas você pode colocar outro nome. E aí, dentro desse parênteses, você precisa colocar duas coisas. Primeira coisa, o pino onde o seu DHT está ligado no ESP32. Nesse caso, a gente tem aquela constante pino DHT. E eu poderia muito bem colocar 12 ali, mas a gente gosta de fazer uma coisa bem passo a passo assim e bem usando o nome das variáveis para você poder alterar depois com mais facilidade. Segundo parâmetro que você tem que colocar dentro desse parênteses é o tipo do DHT que você está usando. No nosso caso, a gente está usando um DHT 11. Se você estivesse usando um DHT 22 no seu projeto, bastaria você mudar aqui para DHT 22. Fecha parênteses, coloca um ponto e vírgula, nunca deixar de colocar os pontos e vírgula aí, porque a gente está trabalhando na linguagem C. E a próxima coisa que a gente vai fazer, eu vou tirar esses comentários que vêm junto com o código aqui, para ele não ficar atrapalhando. Eu vou abrir a comunicação serial para a gente conseguir enxergar no monitor serial, igual a gente fez no vídeo do LDR, enxergar no monitor serial qual que é a temperatura e a umidade relativa do ar. Então, serial.begin, 115.200. E uma coisa muito importante que a gente tem que fazer agora, inicializar o DHT. De uma forma muito parecida como a gente inicializa essa comunicação serial, no caso do DHT, a gente tem que inicializar a comunicação. Como que a gente faz? DHT, que é o mesmo nome que a gente colocou aqui. Então, se você tiver outro nome aqui, você tem que colocar outro nome aqui. DHT.begin. Abre e fecha parênteses, não precisa colocar baud rate nesse aqui. Feito isso, você já pode fazer as leituras da temperatura e umidade. Para fazer essas leituras, no loop, a gente vai criar as variáveis que vão receber temperatura e umidade. Então, são variáveis do tipo float. Então, float, vamos criar uma variável do tipo float que vai receber a temperatura. Posso chamar ela justamente de temperatura. E essa variável temperatura vai receber a temperatura lida pelo DHT. Como a gente está usando uma biblioteca para fazer isso, eu vou usar uma função que tem dentro dessa biblioteca que é ler temperatura. Só que está em inglês porque geralmente as bibliotecas são escritas em inglês. Então eu vou usar o nome que eu escolhi lá em cima, né? Da mesma forma que eu escolhi aqui, que eu coloquei aqui, eu vou colocar o mesmo nome aqui, DHT. Em inglês, ler temperatura. Então, read temperature. Abre e fecha parênteses, não vai nenhum parâmetro aí dentro. E aí, pronto, dentro dessa variável temperatura, agora você já tem o valor da temperatura em graus Celsius. Tá? E essa aqui é uma parte muito boa de se usar a biblioteca, porque a temperatura ela já vem para você no formato que a gente já vai usar para entender de uma maneira bem fácil qual que é, se está frio, se está calor, só de bater o olho no número. Da mesma forma, a gente cria uma variável do tipo float chamada umidade, que vai ser o DHT.ler umidade. Então, read humidity. Lembrar que umidade em inglês tem H, em português não. Read humidity. E da mesma forma que a temperatura, quando a gente usa a função read humidity, a gente já tem a umidade do ar relativa, né? Então a gente já tem aquele valor que vai de 0 a 100%. Não precisa, nesse caso, a biblioteca já faz tudo para a gente. A gente não precisa se preocupar em fazer nenhum tipo de conversão. E a partir desse momento, a gente já tem aí dentro dessas variáveis o número que corresponde à temperatura. Então,
Aqui a gente já poderia colocar uma rotina condicional para, se a temperatura estiver acima de um determinado valor, fazer alguma coisa, ou se a umidade estiver abaixo de um determinado valor, eu, por exemplo, ligo alguma coisa que vai pulverizar a água para a umidade do ar ficar maior. Mas nesse momento a gente vai só mostrar no monitor serial quais são esses valores de temperatura e umidade. Para fazer isso, a gente pode usar o serial.print, igual a gente já vem usando. Então, só para ficar um pouquinho melhor da gente enxergar no monitor serial, eu vou usar um serial.print, escrever um texto antes, né? Então, temperatura, 2 pontos. Isso aqui é um texto que eu estou escrevendo, vê que o texto está entre aspas, e agora sim eu vou colocar o valor lido, né, que é a variável temperatura. Na próxima linha aqui do código eu vou continuar esse serial print. Você pode ver que eu não usei nenhuma vez até agora o ln, né, o print ln, então quer dizer que até agora eu não pulei a linha. E aqui eu vou colocar um outro texto que eu vou começar com um espaço, eu vou pôr um tracinho, eu vou colocar umidade, 2 pontos, alguma coisa. Aqui como o valor dessa temperatura já está vindo em graus Celsius, a gente pode colocar aqui um asterisco C aqui para falar que é graus Celsius. Umidade vai ser o serial.print. Umidade, agora sim estou usando a variável umidade e não o texto umidade. E essa umidade ela já está sendo dada em porcentagem, então eu coloco como texto esse porcentagem. Como essa daqui é a última linha que eu vou escrever e daí eu quero fazer uma nova leitura, eu vou colocar um print ln, porque aí a partir daqui ele já pula para a próxima linha e eu consigo enxergar isso aqui de um jeito melhor. E para não precisar ficar lendo isso aqui a todo momento, mesmo porque na vida real, na prática, temperatura e umidade são variáveis que demoram muito para mudar. Principalmente quando a gente está falando de temperatura do ar, né, do ambiente, que é o que a gente está lendo aqui, e a umidade relativa do ar também do ambiente, essas variáveis tendem a demorar para ter uma mudança, né? Então a gente está falando aí de alguns segundos para ter uma mudança na vida real. Mas aqui eu vou fazer um delay relativamente baixo, vamos colocar aí meio segundo, desconsiderando um pouco as limitações que o sensor tem, para a gente ver isso aqui mais rapidamente, senão o vídeo acaba ficando muito comprido. E aí a cada 500 milissegundos eu volto o loop, leio a temperatura de novo, leio a umidade de novo e printo tudo de novo. Tá? Vamos passar esse código para dentro da placa e ver qual que é a temperatura e umidade que está nesse ambiente que a gente está aqui. Claro que aonde você estiver fazendo esse experimento pode ser completamente diferente. Salva o código se você quiser. Aqui a gente tem que apertar o botãozinho do boot na hora que a IDE ali pedir, né? Então está compilando o sketch, daqui a pouco vai terminar de compilar e vai dar o connecting com os pontinhos e os underline lá. Então quando der isso, segura esse botão boot apertado, quando ele começar a gravar você pode soltar, espera ele terminar o código aqui, a gravação do código. Terminou a gravação do código, você já pode abrir o monitor serial. Você vai começar a enxergar a temperatura e a umidade. Pode ser que assim que você liga a plaquinha, a temperatura e a umidade pode estar um pouquinho fora do que é a realidade, porque o sensor está iniciando ainda, ele acabou de ser energizado e ele está começando a captar as informações de temperatura e umidade. Para você ter uma ideia, nesse ambiente que a gente está aqui, nesse momento está dando 24,5 graus de temperatura
e 68% de umidade relativa do ar. Você pode ver que conforme as leituras vão sendo feitas, a temperatura ela já está caindo aqui para 24,2 e daqui a pouco ela vai ser estabilizada. Olha lá, 24,1, com o tempo ela vai se estabilizando. Na verdade, o sensor ele tem um limite aí, quanto tempo ele tem para se atualizar. Então, o próprio sensor é feito para ter atualizações em um intervalo de tempo um pouco maior. A gente está printando aqui dessa forma, mas para conseguir mostrar alterações dessa temperatura e umidade mais rapidamente. Então, você pode ver que agora já está dando 23,7. Na verdade, a temperatura aqui está até menor do que isso aqui e esse valor deve continuar caindo até rolar uma estabilidade. A umidade está em 73%, isso porque está garoando lá fora, então o ar está bastante úmido, né? E vai aumentando, inclusive, né? Agora, para ver uma boa alteração para mais nisso aqui, a gente pode dar uma burlada no sensor, dando uma baforada nele aqui, ó. Quando você fizer isso, você pode ver que a temperatura já pulou lá para 27 graus e 95% de umidade, porque agora está totalmente úmido aqui que eu fiquei jogando vapor em cima dele. E a temperatura também subiu, chegou a subir até 28 graus Celsius, né? Mas você vê que logo depois ela já vai, como a diferença de temperatura dos 28 graus para o que realmente está aqui é uma diferença muito alta. Pode ver que a temperatura já está caindo aqui para casa dos 25 e daqui a pouco já volta para os 23 e deve continuar caindo. A umidade do ar ele vai precisar secar um pouquinho o vapor que eu coloquei aqui para voltar ao normal. Então você vê que com poucas linhas de código, se você for ver, né, na verdade a gente incluiu a biblioteca, colocou aí em que pino que está o DHT, falou qual que é o tipo do DHT, começou, né, fez o DHT.begin e com essas duas linhas aqui já foi o suficiente para a gente pegar as informações de temperatura e umidade aqui da onde a gente está. Isso é bem legal porque você vê que a gente agora tem duas variáveis que são extremamente importantes nesses projetos de internet das coisas, de automação, que duas variáveis que medem bem o que está acontecendo no ambiente. Isso foi possível ser feito com 5, 6 linhas de código e aí com isso você já tem todas as informações na memória do seu processador para trabalhar com elas do jeito que você achar melhor. Bom, como no final dessa série de vídeos que a gente está fazendo com o IoT Dev Kit, a ideia é enviar as informações dos sensores para a plataforma através dos protocolos de comunicação via LoRa, via Wi-Fi, o próximo experimento que a gente vai fazer, ainda usando esse código como base, a gente vai usar o botão que tem aqui, conforme a gente usou lá no primeiro vídeo, para printar no nosso monitor serial as informações do sensor de luminosidade e do sensor DHT11. E aí a gente vai usar alguma coisa bem parecida lá no último vídeo, quando a gente vai apertar esse botão e ao invés de aparecer no monitor serial, a gente vai enviar essa informação para a nuvem, para a plataforma, para o servidor, para enxergar essas informações de forma remota. Então, vamos fazer algumas alterações nesse código para meio que juntar com o código que a gente fez no primeiro vídeo, de apertar o botão, com o código que a gente fez no vídeo do LDR, para fazer a leitura da luminosidade aqui do ambiente, junto com o que a gente fez agora há pouco, com o DHT11, e printar na tela todas essas variáveis toda vez que eu apertar o botãozinho aqui da placa. Então, para a gente juntar as coisas que a gente fez nos outros vídeos nesse aqui, vamos começar falando para o código os pinos que
o botão tá e o pino que o LDR tá. Então, vamos criar aí mais duas constantes. Uma vai ser o pino do botão. Pino do botão, o botão tá no pino 4. E const int agora o pino do LDR, que tá no pino 15. Como eu vou usar o botão, eu preciso criar a variável estado botão. E como eu vou usar o LDR, eu preciso criar a variável valor LDR. Assim como a gente fez nos outros vídeos. Ainda como a gente fez nos outros vídeos, a gente precisa setar o botão, né, o pino que está o botão, como uma entrada. Então a gente usa o pin mode, pino botão, vírgula, input, porque o botão é uma entrada. E aí quando a gente começa o loop, a primeira coisa que a gente vai fazer é ler o botão, né, ler o estado botão, porque a gente vai fazer todas essas leituras de sensores e essa parte de printar os valores lidos conforme eu apertar o botão. Então a primeira coisa que eu vou fazer é assimilar a variável estado botão ao digital read, né, a leitura digital do pino botão, que é a variável que a gente declarou lá em cima. E aí, se if estado botão for, ou seja, comparação igual a low apertado, a gente vai fazer alguma coisa. Abre e fecha as chaves. Lembra que a gente fez um bem bolado lá para não ter perigo do botão apertar duas vezes quando a gente não queria? A gente vai fazer a mesma coisa aqui. Então eu vou criar um delay pequenininho de 30 milissegundos. Vou fazer novamente a leitura do botão, estado botão é igual a digital read do pino botão. E aí, lá embaixo, lembra, eu vou colocar algumas coisas para acontecerem aqui dentro, que vai ser a leitura dos sensores. E aí, lá embaixo, eu vou fazer aquele while para esperar. Enquanto o pino estiver apertado, eu vou esperar e eu não vou sair dessa parte do código. Então, enquanto o while estado botão for low, eu vou me manter aqui. Eu vou esperar soltar o botão. E aí tudo que tiver aqui, eu vou fazer nesse momento aí do botão pressionado. O que eu vou fazer nesse momento? Eu vou fazer essa parte daqui de baixo, ó. Então eu estou pegando esse código aqui, recortando daqui para não precisar escrever de novo, colando aqui, que eu vou fazer a leitura dos sensores e eu vou dar um Ctrl T aqui para ele deixar mais bonitinho o meu código aqui. Só que não acabou ainda, né? Porque aqui eu estou lendo só a temperatura e a umidade. Ainda falta ler o sensor de luminosidade. Para ler o sensor de luminosidade, eu vou usar a variável valor LDR e vou falar que ela é igual à leitura analógica, analog read do botão, do pino do LDR. Então, pino LDR. E aí, ainda tem aquela coisa legal que a gente fez de transformar o valor lido, ao invés de ter aqueles números enormes lá, que a gente não consegue entender direito o que significa, de aparecer a luminosidade de 0 a 100%, que é o mapeamento do valor. Lembra que a gente fez isso no outro vídeo? Se você caiu aqui e não viu ainda o outro vídeo, volta lá que tem um vídeo bem legal só mostrando dessa parte da leitura do LDR. Que aí a gente explica bem a fundo como usar essa função map aqui, né? Essa rotina de mapeamento dos valores. Então, como a gente fez lá no outro vídeo, map valor LDR, coloco o valor máximo inferior, coloco o valor máximo superior e eu coloco de 0 a 100%, que vão ser os meus novos limites. Feito isso, a gente já tem o valor do LDR indo de 0 a 100%. E aí eu vou terminar printando aqui no monitor serial o valor do LDR. Ah, tem um detalhe, né? Aqui em cima
agora a gente já não vai mais pular a linha depois do porcentagem. A gente pode tirar isso aqui porque eu quero escrever temperatura, umidade e luminosidade, tudo na mesma linha. Então, print, monitor, serial.print, a porcentagem. Depois da porcentagem eu ainda vou colocar luminosidade, o texto luminosidade. E aí depois disso eu vou dar o serial.print, aí sim valor LDR, que é um valor que vai de 0 a 100%. Como é um valor em porcentagem, eu posso finalizar, agora sim, vai ser a última informação da minha linha, com um print LN, colocando a porcentagem em forma de texto. Dou uns backspace aqui para não ficar tão grande o código. E agora também eu não preciso mais desse delay aqui, né? Porque o delay a gente só estava fazendo porque ele estava no automático, ele estava fazendo todas as leituras dos sensores de forma automática. Como agora os sensores só vão ser lidos quando eu apertar o botão, eu posso deletar esse delay aqui. Toda vez que eu apertar o botão, ele vai ler temperatura, umidade e luminosidade e printar tudo isso aí na sequência. Só um detalhe, tem um erro aqui que precisa ser consertado, senão isso aqui não vai funcionar. Ao invés de colocar estado botão aqui, na verdade você tem que colocar a leitura, né? Que nem a gente fez no outro vídeo, digital read do pino botão. Aí sim ele vai funcionar, senão ele vai ficar travado aqui e isso não vai funcionar. Então agora sim, vamos carregar o código para dentro, salva se você quiser. E quando aparecer, vamos de novo para essa parte. Quando aparecer o Connecting, segura apertado o botão, ele vai gravar e beleza. Aí a gente pode abrir o monitor serial, deixa eu puxar o monitor serial aqui, e não apareceu nada, porque não é para aparecer nada mesmo. Só é para aparecer alguma coisa no monitor serial agora, quando eu apertar o botão aqui. E aí sim ele vai fazer a leitura de todos os sensores e printar em uma linha só. Então, eu vou apertar o botão aqui e aí você vê lá que apareceu agora. Temperatura 23,2 graus, umidade 75%, luminosidade 66%. Vou fazer uma pequena alteração, que é colocar o meu dedo aqui próximo do sensor de luminosidade, para ver isso alterando lá. E daí quando eu apertar novamente o botão, aí você pode ver que a luminosidade já baixou para 32%. E aí, da primeira vez que eu li o sensor de temperatura para agora, você pode ver que a temperatura já baixou, porque realmente está esfriando bem aqui. Nesse vídeo você viu como fazer a leitura da temperatura e da umidade relativa do ar usando o sensor DHT11. E aí a gente juntou com alguns conceitos que a gente fez nos outros vídeos, que foi ler a luminosidade com LDR, e fazer isso ser enviado via serial usando o botão. Esse mesmo conceito a gente vai usar lá na frente, num dos próximos vídeos dessa série, para enviar essas mesmas informações para um servidor que vai armazenar nossas variáveis quando a gente já estiver pensando aí num projeto de internet das coisas. Se você tem alguma dúvida sobre o que foi colocado aqui, deixa um comentário aqui no vídeo ou entre em contato com a gente por e-mail que a gente vai te ajudar a entender direitinho o que ficou aí, que não ficou muito claro. Se você entendeu, vamos para o próximo vídeo que nele a gente vai falar sobre o sensor acelerômetro de 3 eixos, que é um sensor muito legal para vários projetos de internet das coisas. Tenho certeza que com esse sensor só você vai conseguir fazer uma infinidade de projetos que nem você sabe por enquanto. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, compartilha ele com seus amigos e para continuar recebendo aí, para receber notificações dos nossos próximos vídeos, se inscreve se você ainda não é inscrito no canal e ativa as notificações para receber os próximos vídeos que a gente vai fazer, não só sobre IoT, como também sobre robótica, Arduino e outras coisas do gênero, tá legal? Até o próximo vídeo.